Ciro, na tela mais uma pergunta, batemos aqui 1 hora já de bate-papo aqui, um papo de altíssimo nível. Nem senti, maravilha, obrigado. Poxa, eu que dei presente para nós. Julimar Oliveira, Ciro e Sidney, boa noite. Parabéns pela sua liderança no PDT e no país. A pergunta é, como é que você avalia a dicotomia entre direita e esquerda vigente no país? Nós temos que mandar eles brigar lá fora. Lembra do colégio, quando a gente era garoto e tal, que criava uma confusão com o outro professor? Vamos brigar lá fora. Pois o Brasil está precisando fazer isso com esses extremos, e são extremos de goela. São extremos de goela, porque a definição mesmo de direita e de esquerda, o livro reflete sobre isso, ela tem que ser atualizada. Vou dizer o que eu digo no livro, vou fazer um spoilerzinho. Se eu fosse um coreano do Norte, provavelmente o regime da Coreia do Norte, que se diz de esquerda, me chamaria de direita. Não é? Se eu fosse, entretanto, um militante nos Estados Unidos, né, dirão de mim lá que eu sou um esquerdista meio extremado. Portanto, tudo isso tem a ver com a referência histórica e dos tempos reais de cada nação e de cada povo. No caso brasileiro, nós precisamos recuperar esse conceito. Por quê? Porque nós precisamos fazer desesperadamente uma aliança concreta, prática, conectada com os interesses reais da vida do nosso povo, entre o centro político e a esquerda política. Esqueça os adjetivos. Ninguém é de esquerda porque diz que é de esquerda. Ninguém é de direita porque a gente não gosta do cara e bota nele defeito, chama o cara de direitista. Isso é tudo papo furado, propaganda de quem nem sequer tem ideia do que é que isso representa na prática. Então, qual é a ideia? A ideia é que nós precisamos entender os interesses do centro. Quais são os interesses do centro? Empresa. Empresa nacional, empresa média, empresa pequena, financiamento, capacitação gerencial, adquirir ciência e tecnologia de forma viável, assistência para acessar os mercados globais, uma política industrial de comércio exterior proativa, né? Financiamento, capacitação, disseminação das boas práticas de vanguarda para todo mundo de pequenos e médios e microempresários do Brasil, usar o Sebrae para essas novidades, usar o Banco do Nordeste, usar, enfim, os consórcios regionais, está tudo muito bem imaginado, não é? E a minha vivência, eu já fiz muito isso, funciona. Esse é o interesse real do centro. Por que ele vai para a direita? Porque não se respeita a propriedade, porque acha que elogiar ou ser a favor de uma reforma agrária significa não fazer a lei cumprir para quem invade terra. Aí você desce lá no sul, não é? Aquilo ali, 2 gerações atrás, o proprietário de terra era pobre. E agora vê comunismo atrás da porta. Se a gente não tiver respeito, Santa Catarina é tudo pequena propriedade, eles ficam apavorados com o MST. E a gente nunca foi capaz de mostrar para eles, meu irmão, eu venho aqui para ser seu parceiro. Não se preocupe que se alguém for invadir sua terra, o juiz vai mandar tirar e a polícia vai tirar. Porque é assim que se faz lei. Porque o governo é que tem que ir na frente e fazer a reforma agrária, com crédito, com assistência técnica, como eu fiz. Aqui, quando eu fui governador no Ceará, não tinha invasão de terra, não. Chamei o IMST e digo, olha, se organize e peçam terra. Quanto mais vocês se organizarem e pedir, eu vou lá e compro. E fiz. Pergunta para o MST. E nunca foram do meu lado politicamente, não, apenas porque é uma causa justa. E depois ensinamos o MST até a produzir ostra, né? A tentar agregar valor, a tentar construir caminhos para uma agricultura familiar mais rentável, porque produzir milho e feijão no Nordeste semiárido não dá nem para comer. Essa é a grande questão. Já na Amazônia, você tem um problema sério, seríssimo, de interação ambiental, e um comprador do Reino Unido não sabe a distância entre Porto Alegre e Rio Branco. Quando ele tem uma notícia lá que estão desmatando a Amazônia, não sei o que tá, ele vai boicotar os produtos brasileiros vindo de Santa Catarina. Nós temos que ter isso em atenção, porque não está correto que a gente, em pleno século XXI, vá usar a floresta que vale muito mais em pé, em biodiversidade, em uma nova farmácia, numa economia verde, que é muito mais enriquecedora do que você derrubar, queimar e botar boi em cima. Isso é uma grande burrice que está se fazendo, porque falta orientação, falta projeto, falta zoneamento econômico e ecológico, enfim. Voltando aqui ao eixo claro da pergunta, nós temos a condição completa de fazer uma aliança entre o centro, que está preocupado com a economia, e a esquerda, que está preocupada em proteger o trabalhador. O Brasil está destruindo o mundo do trabalho. Nós estamos remanescendo a semi-escravidão do século XIX.
E isso não funciona, jamais prosperou uma nação que introduziu de tal forma grave no Brasil, como no Brasil, a insegurança jurídica e econômica. Você tem 100 milhões de pessoas entre desempregados, e autônomos e informais. Onde é que já se viu? E sabe qual é a renda por cabeça dessas pessoas hoje, antes da pandemia? R$ 413 por mês. É verdade.